aqui nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saudando o pastor Benedito Alves, que está aqui conosco, Rogério também, e eu quero estender essa saudação a todos os irmãos. É sempre um prazer estarmos aqui, se bem que também eu estou imbuído de uma grande responsabilidade de substituir o pastor Beto, né? O pastor Beto está ausente por motivo de viagem, mas ele nos ligou e nos conferiu esta grata honra, também um ato de confiança, né? Cedeu o púlpito daqui do Culto Fé, para que nós possamos ministrar. E eu quero vos falar com base em Lucas, no capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Também quero agradecer a todas as condolências, né, que foram prestadas à minha esposa, à nossa família como um todo. No último sábado nós perdemos, a Elaine perdeu o avô dela, bisavô do Estevão, estava com 97 anos de idade, e os irmãos manifestaram os seus pesares. Eu quero agradecer também os irmãos lá da base naval de Valdecães. Nós tivemos hoje num culto lá, pastor Alves, uma bênção no horário do meio-dia, e agradecer a todos eles na pessoa do pastor Paulo Negrão. Abra sua Bíblia, por gentileza, Lucas, do capítulo 7, do verso 36 em diante. Eu quero vos falar sobre o perdão de Jesus. Ele é incondicional. Eu quero que ao longo da ministração bíblica nós possamos responder esta pergunta: será que o perdão ele é incondicional? Porque nós vivemos dias em que o amor virou libertino, e a questão do perdão se tornou algo pernicioso ou algo permissivo, aonde você pode todas as coisas, onde pode se fazer de tudo. Mas a pergunta é: o perdão ensinado por Jesus, ele é incondicional? Ele pode ser ministrado em qualquer circunstância, independente do posicionamento daquele que é o benfeitor do perdão, do ato do perdão? E nós vamos analisar aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, do verso 36 ao verso 50, e eu quero que você entenda comigo que o amor de Jesus, ele é incondicional. Ele nos ama porque nos ama. Eu gosto muito de um texto de Jeremias, que Jeremias ele diz assim: com amor eterno eu te amei. O amor do Senhor, ele é atemporal. Deus nos ama porque nos ama. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Nós éramos opositores dele. A exemplo de Paulo. Paulo foi um grande perseguidor da igreja, concordou com a morte de muitos santos do Senhor, mas mesmo assim o Senhor amou a Paulo. O amor de Deus é um amor incondicional. Não há nada de tão virtuoso que eu possa fazer que faça com que o amor de Deus aumente por mim. E não há algo de tão hediondo que eu pratique que faça com que o amor de Deus diminua por mim. Ele me ama porque me ama. No entanto, os irmãos perceberão ao longo da ministração que o perdão não é assim. O perdão, ele é fruto de arrependimento. É necessário que haja arrependimento. É necessário que haja mudança de atitude. E o arrependimento no texto bíblico não é sentimento de remorso. O arrependimento é mudança de atitude, é uma expansão da consciência para que você possa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Leia comigo, Lucas capítulo 7, do verso 36 diz: convidou um dos fariseus para que fosse à casa jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou a mesa. O que é que nós vamos entender? Que a pena de Lucas, ela vai nos mostrar, ela vai nos apresentar um ambiente de mesa. Você vai ver que neste texto, do 36 ao 50, a palavra mesa é repetido 3 vezes. Jesus é convidado por um fariseu, que era um líder religioso da sua época. Quando nós olhamos para os fariseus, eles têm uma conotação negativa dentro do texto bíblico, porque eles foram opositores diretos a Jesus. Porque eles viam Jesus como uma ameaça a um poder simbólico que eles tinham sobre o povo. Porque os fariseus, eles eram intérpretes da lei, eles eram professores da lei. Os fariseus, eles eram copistas, eles que copiavam o texto sagrado, porque não havia imprensa naquele tempo. Não tinha como imprimir
E eles tinham este poder simbólico sobre o povo. Só que quando Jesus começa a se manifestar, quando Jesus começa a se revelar, quando Jesus começa a propagar a sua doutrina, o seu ensinamento, chega um momento que eles dizem: ele ensina, mas não como os fariseus, porque ele ensina com autoridade. E eles se viram ameaçados por Jesus. Eles acusavam Jesus de Jesus sentar à mesa com publicanos, que eram pessoas da pior estirpe social daquela época, e com pecadores em geral. Quer ver? Olha comigo, mesmo capítulo 7, o verso 34 diz: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, dentro deste ambiente em que eles acusam Jesus de ser alguém que senta à mesa com publicanos e pecadores. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. E como Israel estava debaixo do jugo de Roma e precisava pagar impostos a Roma, esses publicanos que faziam isso. E muitas vezes algum deles cobravam além do que era necessário. Exemplo de Zaqueu, você encontra no capítulo 19 sobre isso. E eles eram vistos e eram rejeitados socialmente por causa desta atitude. Eram vistos como inimigos do povo de Israel e aliados a Roma. E eles dizem: você senta à mesa com publicanos, você senta à mesa com pecadores. Mas só que Jesus não senta só à mesa com publicanos e com pecadores, ele senta à mesa também com os fariseus, que eram líderes religiosos daquela época. Sabe por quê? Porque tanto publicano, quanto pecadores, quanto fariseus, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E por isso Jesus recebe o convite. Ele vai à casa do fariseu, entra à casa e senta-se à mesa. Ele toma o lugar à mesa, verso 36. No verso 37, vai aparecer a segunda personagem desta história. E eis que uma mulher da cidade, essa cidade é a cidade de Naim, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. A segunda personagem que aparece na história é uma mulher. E esta mulher é uma mulher que, vamos dizer assim, ela é uma intrusa, ela é uma penetra, porque ela não fora convidada. O fariseu convidou Jesus, e ali era uma reunião de homens, e os fariseus e os mestres, os rabis, eles não conversavam com mulheres em público, e não comiam com mulheres em público. Aquilo foi algo fora dos padrões protocolares da época, algo até vergonhoso para aquela mulher. Mas ela soube que Jesus estava naquele lugar, e ela rompeu a conveniência social, entrou como penetra naquela reunião. Ela não fora convidada. E eis que uma mulher da cidade, é a cidade de Naim, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, segunda vez que aparece a palavra mesa, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés chorando, regava com suas lágrimas, e enxugava os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Então um fariseu, um líder religioso, a mulher pecadora, que chega sem ser convidada, uma mulher que era discriminada socialmente, mas uma mulher que tinha um arrependimento no seu coração. Porque observe o gesto que ela toma, o verso 38. E estando por detrás, aos seus pés chorando, regava com lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijando-lhe os pés, ungia com unguento. Percebemos neste texto bíblico, ainda no verso 39, a postura do anfitrião. O anfitrião Simão, que a gente vai ver o nome dele mais à frente, o texto só o coloca como um fariseu até agora. Verso 39, ao ver isto o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Observe, o convidado, o anfitrião, que oferece o banquete para Jesus, quando percebe a atitude daquela mulher, uma mulher a qual não é citada o nome dela, mas apenas colocando a reputação, e uma reputação negativa que ela tinha na cidade, porque diz ela é pecadora. Mesmo o ato de arrependimento, mesmo ela rompendo as conveniências para poder ter acesso a Jesus, mas este homem, o anfitrião, ele julga. Ele diz: se ele soubesse quem, falando da natureza, e qual, falando do status dela,
é a mulher que lhe tocou, isso denotaria que ele é um profeta. Então ele julga que Jesus não é profeta, porque recebe a devoção, a adoração, o cuidado de uma mulher que é pecadora e uma mulher que é discriminada socialmente. Só que Jesus derruba ele do cavalo. Observe o texto abaixo, verso 40. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-me, mestre. Que nós aprendemos com esta colocação desses primeiros 3 versículos do texto bíblico, que no ambiente da mesa, o desprezo pelo pecador é revelado como verdadeiro pecado. Aquele homem que era um homem religioso, aquele homem que era um intérprete da lei, aquele homem que era um professor da lei, aquele homem que tinha uma boa reputação social, quando ele vê a atitude daquela mulher, ainda que sendo uma atitude de humilhação, uma atitude de devoção, uma atitude de fé, ele discrimina a mulher. E nós percebemos que aqui no ambiente da mesa, o desprezo pelo pecador é revelado como verdadeiro pecado. Lucas narra que Jesus encontrou a maior impiedade. E a maior impiedade Jesus não encontrou lá na mesa quando ele estava com os publicanos. Ele não encontrou quando ele estava sentado com os pecadores. A maior impiedade que Jesus encontrou é quando ele está à mesa com um fariseu, com aquele que era um líder religioso de seu povo. E isso foi escrachado naquele momento. E Jesus, que sonda mentes e corações, e ele sonda a sua mente e o seu coração nesta noite, porque diferente do que pensava Simão o fariseu, ele é profeta. E ele não só é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, ele é aquele que venceu ao 3º dia e um dia voltará para buscar a igreja. E ele disse: Simão, eu quero apresentar-te uma parábola aqui, porque Jesus ele não só dizia, mas Jesus ele fazia. E nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos ouvir e obedecer. E ele chama a atenção de Simão. Leia de novo comigo o verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus coloca uma situação de reflexão. Ele disse: Simão, um certo homem possuía 2 devedores. Um devia 500 denários. Um denário era um dia de trabalho. Ou seja, alguém que devia quase 2 anos de trabalho. Para pagar esta dívida, este primeiro devedor, ele teria que trabalhar quase 2 anos, sem gastar nada, para poder pagar a dívida que ele tinha. Ele estava falido. O segundo devia 50 denários, 50 dias de trabalho, menos de 2 meses, mas ele também não tinha como pagar. O texto bíblico diz isso. Leia de novo comigo. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Aí Jesus faz a pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Jesus está dizendo: os 2 eram devedores. Os 2 estavam falidos. Os 2 não tinham como pagar. Mas o credor, aquele que era o dono da dívida, ele perdoou a dívida. A mulher estava falida espiritualmente, porque ela possuía muitos pecados. O fariseu também estava falido espiritualmente, porque também ele possuía muitos pecados. A diferença é que os pecados da mulher eram pecados que estavam diante de toda a sociedade. Os pecados do fariseu eram pecados ocultos, diante dos olhos sociais. Mas nenhum pecado escapa aos olhos do Senhor Deus. O que Jesus está dizendo é: Simão, você é devedor, esta mulher também é devedora. Nenhum de vocês tem como pagar a dívida do pecado, mas o Pai Celestial, Ele perdoa os 2. A diferença é que Simão não tinha consciência do seu pecado.
ele se julgava justo, ele se julgava perfeito por causa das práticas que ele realizava externamente, mas o seu coração estava longe do Senhor. E Simão, ele responde até com sabedoria. O verso 43 diz: respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou, replicou-lhe: julgastes bem. Aquela mulher discriminada socialmente, aquela mulher falida espiritualmente, aquela mulher que sabia que ela não tinha outro meio, outro recurso para poder ter a salvação da sua vida, mas naquele dia ela encontrou Jesus, ela encontrou o caminho, ela encontrou a verdade, ela encontrou a vida. É por isso que João diz em 8:32 do seu livro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor continua nos mostrando que quando Jesus ele vai tratar com a mulher, no verso 40 agora, até então ele está conversando com Simão, voltou-se, olha como diz o texto, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para lavar os pés, esta porém regou os meus pés com lágrima e enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, ela entretanto desde que eu entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus está dizendo: Simão, você me convidou para vir à sua casa, você me ofereceu um banquete, mas você não cumpriu as formalidades mínimas, porque naquele momento histórico de Jesus, as ruas não eram asfaltadas como as nossas, e nem tinham bloquetes, eram ruas empoeiradas. A força motriz dos carros, das carroças, eram cavalos, eram bois, eles defecavam na rua. Então alguém, quando chegava na casa de uma outra pessoa, chegava no mínimo com os pés empoeirados. Era costume deixar um balde com água para que esse visitante lavasse pelo menos os pés, para poder adentrar a casa. E Jesus diz: você me convidou à sua casa, mas você não me honra. Não me honra com o mínimo de colocar um balde de água para que eu possa lavar os meus pés. Mas esta mulher, com as lágrimas, limpou os meus pés, e com o cabelo dela ela enxugou, e mais que isso, ela me ungiu com um perfume. Aqui é um outro problema dentro da cultura judaica, porque a mulher, ela não desprendia o cabelo em público. Para uma mulher desprender o cabelo em público era um ato de humilhação muito grande. Mas aquela mulher, ela rompeu com todas as conveniências sociais. Ela foi uma penetra, ela entrou na casa, ela se humilhou, porque ela estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que podia e pôde mudar a vida dela. Jesus transformou a vida daquela mulher, como nós vamos ver na continuação do texto. E continuando o texto de Lucas, ele nos diz da seguinte maneira, no verso 47: por isto te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco amou, pouco se perdoou, porque pouco amou. No verso 48 ele diz: então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Ainda tem um outro grupo restante na mesa, e os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse: a tua fé te salvou, vai em paz. Nós observamos pelo texto bíblico que a mulher, ela se arrependeu dos seus pecados, ela recebe um grande perdão do Senhor Jesus, e ela recebe mais que isso, ela recebe a transformação da sua vida. Ela recebeu o perdão dos seus pecados, quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Pela tua fé você foi salvo, e receba a paz de Deus no seu coração. William Hendricks, ele chega a dizer que esta paz que Jesus dá à mulher é o sorriso de Deus refletido no coração do pecador redimido.
é um refúgio na tempestade, é um esconderijo na rocha eterna, é um abrigo sobre as asas do Onipotente. Jesus em João, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz contratual, e muitas vezes, por ser contratual, ela é rompida unilateralmente, pelo bel prazer de poderes de governos arrogantes. Mas a paz do Senhor, ela independe das circunstâncias. Você pode estar em luta, estar em dificuldade, em enfrentamento, vivendo um momento de luto, mas a paz do Senhor está no seu coração. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher chegou como uma pecadora, chegou discriminada naquela casa, mas agora ela sai salva na pessoa de Jesus, ela sai transformada numa nova criatura, ela sai uma mulher vencedora. É interessante que nós podemos concluir nesta noite com alguns entendimentos, 4 verdades o texto nos mostra. A primeira é que o fariseu não expressou o amor por Jesus porque ele se sentia justo, ele não achava que precisava de salvação. A mulher derramou-se aos pés de Jesus, demonstrando devoção em amor, porque ela se sentia pecadora. Kennedy Bailey, ele chega a dizer da seguinte maneira: em um mundo de homens, em um banquete de homens, uma mulher desprezada é colocada como um exemplo de fé, arrependimento e devoção. Ela é neste assunto campeã, vencendo um homem fariseu. Vencendo um homem fariseu. E concluindo, queridos irmãos, nesta noite, para nós encerrarmos aquilo que o texto bíblico nos mostra, e eu quero que você fique em pé, por gentileza, no nome do Senhor Jesus. Quando você olha para o capítulo 7 todo, você vai perceber que no início do capítulo 7, Jesus ele cura o servo de um centurião. Este servo do centurião está doente e ele pede ajuda a Jesus. Ele diz: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, libere uma palavra. E Jesus à distância cura o servo daquele centurião. Mais à frente o texto bíblico nos mostra, neste mesmo capítulo 7, que Jesus ele ressuscita o filho de uma viúva, a viúva de Naim. Muitas vezes a gente pode ser levado a pensar que esses foram os maiores milagres, que o maior milagre, quem sabe, do capítulo 7 foi quando Jesus ele curou a distância. Ou quem sabe maior do que este, quando ele ressuscitou o morto. Mas não, o maior milagre é este que ficou para o final, quando o Senhor libertou aquela mulher. Porque aquele que fora curado, ele poderia contrair uma outra doença e morrer como morreu. Eles são elemento histórico para nós. Aquele que foi ressuscitado, ele poderia morrer como realmente morreu. Mas esta mulher que recebeu a salvação em Cristo Jesus, ainda que morra, diz o texto bíblico de João 11, ela viverá. Porque quando o Senhor vier, Ele trará a vida a todos aqueles que a Ele se entregaram. E a grande pergunta que fica para nós nesta noite, ou melhor, a resposta da pergunta que nós fizemos no início é: o perdão de Jesus, ele é incondicional? Pelo texto bíblico nós podemos inferir que o amor de Jesus, ele é incondicional. Mas o perdão do Senhor não é incondicional. O perdão é fruto de arrependimento. A mulher se arrependeu dos seus pecados. A mulher se humilhou, a mulher rompeu as conveniências sociais e chegou até Jesus e demonstrou o amor dela pelo Senhor. O fariseu não, porque ele se sentia justo, embora ele tivesse pecados que eram pecados escondidos, que ele estivesse falido espiritualmente, que ele não pudesse pagar pelos seus erros, mas ele não reconheceu isso. Agora, outra segunda pergunta que nos vem à mente nesta noite: quem é você à mesa com Jesus? Você está na condição de Simão, o líder religioso, alguém que se acha justo diante dos seus próprios olhos e diante da conformidade da sua religião? Ou será que você é aquela mulher que é dita no texto bíblico como a mulher pecadora, que se arrependeu diante do Senhor? É interessante que, como nós vamos nos levantar da mesa? A mulher se levantou
como alguém perdoada, como alguém transformada, como alguém que levou a paz no seu coração. Simão ficou sentado à mesa e ficou na mesma condição quando ele encontrou a Jesus como Salvador. Feche seus olhos nesta noite, por gentileza. E o texto-chave deste texto bíblico que nós lemos, do 36 ao 50, é o verso 42, e eu quero que você responda essa pergunta só para você mesmo. Quando Jesus diz: não tendo os dois como pagar, perdoou-lhes a ambos, mas qual deles, portanto, o amará mais? Que você possa responder nesta noite para você mesmo. Nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, separados estão da glória do Senhor. O homem é insuficiente para salvar-se a si mesmo, é insuficiente para vencer as suas limitações e pecados. Mesmo, quem sabe, você caminhando na fé em Cristo Jesus, muitas vezes você é assolado por desejos, por inclinações, por proposta, muitas vezes por sentimentos internos que você tem no seu coração, quando você está sozinho. Mas nesta noite o Senhor está aqui para sustentar em suas mãos, que você possa ser este exemplo de fé, um exemplo de devoção, que você possa ser o exemplo de arrependimento, como foi aquela mulher que chegou num ambiente dominado por homens, uma mulher que chegou num banquete onde só tinham homens, mas ela foi uma campeã nesses assuntos, porque ela se prostrou diante do Salvador. E ela venceu aquele fariseu, ela venceu a religiosidade, porque ela creu na pessoa de Cristo Jesus. Quem é você à mesa? Você é Simão, o fariseu, ou você é a mulher dita pecadora, mas que teve a vida transformada, teve uma nova vida em Cristo Jesus? Pai bendito e eterno, na tua presença nós estamos, entendemos pela tua palavra nesta noite, Senhor. Ó Pai eterno, que o teu amor é um amor incondicional. O Senhor nos ama porque ama, Senhor. Não há nada, Senhor, de tão virtuoso que possamos fazer que altere o teu amor, ou algo tão hediondo que faça com que ele diminua por nós. No entanto, Senhor, o perdão, ele é ministrado, Senhor, àqueles, meu Pai, que demonstram o arrependimento, que reconhecem, Senhor, que são falidos espiritualmente, que têm uma dívida contigo que não podem pagar, e que correm para Cristo Jesus, que se escondem debaixo da sombra do Onipotente, que se esconde na rocha eterna, que tem um abrigo em meio à tempestade. Deus, muito dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, e aqueles que ouvem através, Senhor, da transmissão, Pai, quem sabe estão se sentindo, Senhor, assolados, Senhor, tendo enfrentamentos diante da sua vida, mas que eles possam receber a graça do Senhor, como recebeu aquela mulher, quando o Senhor disse para ela: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Que eles possam receber a paz do Senhor na sua vida e no seu coração, como um sorriso de Deus refletido no seu ser, testificando a tua bênção e a tua paz. Em Cristo Jesus oramos e em Cristo Jesus te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.